Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lone Locke e nesse vídeo aqui eu vou comentar tudo que rolou no episódio 6 de ReZero. Antes de mais nada, deixe o seu like e se inscrevam aqui no meu canal para continuarem recebendo mais vídeos como esse. Bom, sem mais delongas então, bora então falar de ReZero. Esse episódio ele serviu para responder várias perguntas e ao mesmo tempo preparar o terreno para coisas que ainda estão por vir. Ele começa após o término da transmissão de rádio da capela. A Emília, conversando com a esposa 184, fica sabendo que Pristela estava sob o domínio do culto da bruxa, com vários bispos do pecado atuando sobre ela e que inclusive o seu futuro marido também era um deles. A Emília, ela também recebe a confirmação de que a capela ela se referia a ela, quando mencionou uma garota de cabelo prateado que ia se casar. Só restou então naquela ocasião a nossa meio-elfa suspirar de novo o nome de seu amado cavaleiro. E, falando do sofredor, a história continua lá do ponto que ele estava se afogando nas águas da inundação. Por sinal, essa cena ficou bem confusa. Eu vou explicar sem spoilers o que aconteceu ali. A gente basicamente vê o Subaru num transe, em que uma névoa negra sai da sua boca e um dragão luta contra várias bestas mágicas do tipo cachorro. Isso aqui, galera, foi para representar as maldições presentes no seu corpo, lutando para ver qual que ia predominar. O Subaru lá na primeira temporada ele foi mordido por uma daquelas bestas que tinha lá na vila de Arlan, que era um cachorrinho. Só que como eles derrotaram o animal, a maldição meio que ficou inativa ali no seu corpo. E bom, enquanto rolava essa rinha de maldições no plano metafísico, o Subaru ele acaba sendo despertado por Priscila, que tenta o acordar queimando a sua cara. E você aí achando ruim o seu despertador, né? Pois é. Enfim, a Liliana que estava ali junto com a garota explica que havia acontecido uma grande enchente na cidade. E a Priscila completa que assim que a transmissão da bispa se encerrou, um dos portões de água da cidade foi aberto e levou embora boa parte da cidade. Bom, nessa hora, o nosso herói ele recobre então parte da sua memória e lembra que havia perdido a sua perna ferida. Só que quando ele olha lá para baixo, ela ainda estava lá. O garoto então ele prontamente arranca as faixas e ele se depara ali com uma perna nojenta, toda manchada e com a carne latejando. A Priscila, quando vê aquilo, estranhamente parece saber do que se tratava. Então ela perfura com seu leque e faz um pequeno rasgo na perna. O ferimento, como a gente já mais ou menos podia esperar, ele cicatriza na hora. Parece então que tinha dado bom. Nisso, o Subaru ele revela que ele havia recebido então o sangue de dragão. E a Priscila conta que o tal sangue foi um dos 3 presentes que o dragão sagrado concedeu para a família real de Lugúnica. O que faz então a Liliana cantar uma canção ali que era sobre os feitos do Volcânica, que era esse tal dragão. Só um detalhe. Enquanto o protagonista estava ali se maravilhando com as capacidades regenerativas do sangue, a Priscila faz um outro furo em seu ombro para testar, mas descobre que é só na região da perna que a regeneração acontece. Agora vamos combinar, hein? Como que o tênis do menino ainda estava no seu pé? Como que a perna ainda estava enfaixada ali tão direitinho, tão certinho? Não era para ele estar descalço não? E ainda com a pele exposta? Eu acho que isso foi um furo. A não ser que ele também regenerou a roupa também, né? Mas sei lá, né? Enfim, seguindo, o Subaru ele pergunta onde que estavam os outros, né? A Barda então explica que ela não fazia a menor ideia, mas que o portão que tinha sido aberto, ele também foi fechado pouco tempo depois. E a maioria dos civis eles acabaram sendo levados para os abrigos. A Priscila, então, ela complementa, explicando que a capela tinha feito mais 3 exigências, que a gente já sabe, né? O tomo da sabedoria, o espírito artificial e a realização do casamento do Regulus sem interrupção. O Subaru, então, fica uma fera quando ele lembra que ele ia casar com a Emília. E a garota, impressionada com a sua fibra ali, mesmo diante de tantos problemas, recompensa ele. Como? Jogando ele no chão. Pode ter parecido estranho, mas ela fez isso para defender o menino do ataque dos Demi-Majus. Essas criaturas bizarras eram o resultado da eclosão daqueles ovos que a gente viu no último episódio. Ou seja, eles eram obras também da capela.
Basicamente, né, esses bichos eram massas de carne hostis, repugnantes, com armas fundidas no seu corpo, que se tomaram conta de toda a cidade. E um detalhe bem legal é que eles usaram um CGI muito bom para fazer as criaturas. Eu mesmo quase que nem consegui reparar. Você não vai ver se não prestar atenção. Eu sei que agora você vai ver, tá bem? Pardon. Enfim, a Priscila então ali naquela situação, ela saca a sua lendária espada Yang, que é uma das armas mais poderosas do mundo, e faz picadinho e churrasco de todas as bestas que atacaram ela. E ela ainda fez tudo isso sem demonstrar o menor esforço. Foi talvez a cena mais impactante e bem animada desse episódio. Os caras capricharam. Temos uma thumbnail, não é mesmo? Enfim, o próprio Subaru ficou impressionado com as habilidades dela. Eu não sei nem por que ela precisa ter cavaleiro, viu? Bom, depois dessa cena, a Priscila diz ter um objetivo e leva o Subaru até um abrigo para mostrar como estão as coisas por lá. Chegando então no abrigo, o clima de tensão logo começou a contaminar todo mundo. Era só questão de tempo até que uma briga generalizada ia eclodir, né? O próprio Subaru ele mesmo começa a se estressar. No entanto, a Priscila consegue fazer ele cair em si, dizendo que ele era só mais um simplório que se deixava influenciar pelas massas. Nessa hora, então, ele juntou os pontos. Ele percebe que aquilo, então, só podia ser influência da autoridade e da ira. E a cor nos olhos das pessoas não deixava dúvidas, né? Enfim, logo na sequência, o garoto ele parecia estar já de novo sucumbindo aos efeitos. E dessa vez a Priscila, além de dar um puxão de orelha nele, pede para ele só calar a boca e ouvir. Nisso então a Liliana começou a cantar e sua bela voz aos poucos foi ali, acalmando a multidão agitada. É interessante pontuar duas coisas aqui. Primeiro, como que é bom que a maioria das dubladoras japonesas são cantoras. E segundo, parece que a Priscila, de algum modo, é imune a esses efeitos. Por alguma razão que a gente ainda não sabe. Enfim, a garota então fala que essa que era a realidade que estava tomando conta dos abrigos. E ela pergunta se aquilo era o que o Subaru chamou de autoridade da ira, né? Aí o nosso protagonista ele confirma e explica para ela direitinho como que funcionava. Ele, após ver então que a Priscila tinha acalmado o ânimo de geral ali, ele fica com a mesma impressão que todos nós, que o objetivo dela era ajudar os civis, muito embora ela negasse. Então o nosso Baruçu fala que ia se reunir com os outros e se despede ali das duas. Agora de volta lá na Torre do Regulus, com a Emília, agora já vestida de branco para a cerimônia, o bispo percebe que ela estava infeliz. Então ele pergunta para sua esposa, número 184, qual que era a razão daquilo. Ela então responde que provavelmente aquilo foi resultado de ouvir a transmissão da capela, que teria deixado ela naquele resultado. O Regulus então ele mostra ali de novo seu desprezo total pela bispo e fala que a Emília não devia se incomodar com a toxicidade dela. E para variar, outra vez os bispos se odiando entre si, né? Nenhuma novidade. O bispo da Varianza então ele pergunta se tinha algo que podia fazer ali pela meio-elfa. E ela então só pede para descansar um pouco. O Regulus pede desculpa por não ter percebido e aproveita para explicar que ele teve ao todo 291 esposas. Porém, naquele momento ele só tinha 53 vivas, ou seja, 238 já teriam morrido. Ele fala que a Emília seria amada igual as outras, e a garota com medo só então agradece e despede. O bispo, no entanto, ainda incomodado com a falha da 184 em perceber aquilo, como forma de punição estava prestes a matar ela, e só não conseguiu porque a Emília pulou sobre ela a tempo. Eu acho que agora a gente entendeu o que aconteceu com as outras 238, né? Enfim, o Regulus, sem nem se importar, ele apenas pede desculpa pelo deslize e sai ali da sala com uma expressão cínica, né? Inclusive, vocês repararam isso aqui? A 184 sorriu em um frame logo antes de receber o ataque. Eu acho que no fundo aquilo seria um livramento para ela. Prestem atenção aí para vocês verem.
De qualquer modo, a garota agradeceu a Emília por ter a salvado e sem nem pestanejar já se colocou ali a limpar a sala que estava destruída. A Emília ficou inconformada com aquilo, porém a 184 apenas confirmou que todas as outras esposas prestavam aquele papel justamente pelo medo. Ela completou ainda que nem todo casamento é sinônimo de felicidade, pro espanto da nossa ainda inocente Emília. Bom, cortando agora de volta lá pro nosso amigo Subaru, no caminho até a companhia Muse, um dos Demi-Majus ele estava indo perseguindo. E se não fosse nenhuma arma, como ele não tinha nenhuma arma, se não fosse o Július aparecendo ali na hora certa, eu tenho certeza que o nosso contador aqui em cima ia atualizar, viu? O Július conta que todos os outros tinham sido resgatados com vida e que eles tinham se transferido para o prédio da prefeitura, por conta que a Sirius tinha atacado a companhia. Ou seja, de algum jeito eles conseguiram reconquistar aquele espaço. E chegando lá, a gente então assiste uma cena da Ferris dando um tapa na cara do Wilhelm por ele ter falhado em proteger a Crush, pois ela não estava muito mal no momento. O Subaru ele recupera o seu chicote com o Ricardo e tenta ver o que aconteceu, só que o Julius o segura. Ele disse que é melhor ele nem ir lá, pois algo tinha sido injetado nela e estava fazendo ela sofrer muito por dentro. Era melhor nem ver. O Subaru então, de cara, ele olha para sua perna e menciona que devia ser o dragão de sangue. O sangue de dragão. Ainda naquele local, depois de algum tempo, a Anastácia chega lá e, acompanhada do Július, ela pergunta pro protagonista se a Beatriz era mesmo um espírito artificial. E ele sem firula confirma, pro espanto dela. Ele diz que esconder informações naquela altura só seria benéfico para o adversário. Nessa ocasião, ele aproveita então para contar para ele sobre o tomo da sabedoria. E quem viu o meu vídeo anterior já sabe o que eu falei no final. O Subaru ele explica que o tomo é basicamente a versão original e que o gospel dos cultistas ele é apenas uma réplica incompleta do mesmo. A Anastácia pergunta então de quem que ele tinha ouvido aquilo. E bem, né? De quem seria, né? Ó o responsável aqui atrás, né? Em outras palavras, ele finalmente revela que ouviu da própria bruxa que o criou, a Equidna. Aí que eles ficam surpresos mesmo. Mas daí ele conta basicamente tudo que rolou na segunda temporada e todos os perrengues que a bruxa da avareza fez ele passar. O Subaru ele revela que só existiam 2 cópias do tomo e que eram da Beatriz e do Roswell no caso, porém ambos tinham sido destruídos. Todos os 3 então concluem que o culto da bruxa não devia saber disso. E para finalizar, o Subaru então menciona a última exigência, que era de realizarem o casamento da Emily. Ele então, mega irritado, ele fala que não vai permitir que os cultistas levem nada do que pediram. E a Anastácia assina embaixo e diz que eles deviam proteger a cidade, especialmente porque o Kiritaka ele tinha confiado a cidade a ela. E a Anastácia conta também que o dono da companhia Muse, ele estava sumido desde que pediu para ela fugir. E que era justamente por isso que ela tinha o dever de cumprir a promessa. Na sequência, o Julius ele abre um mapa da cidade e ele explica que existem vários abrigos e que a situação dos civis neles estava ficando cada vez mais periclitante. A Anastácia então interrompe e fala que alguns abrigos já são uma causa, já naquele ponto era uma causa perdida e não havia mais nada que eles pudessem fazer para salvar a todos. Ela diz que se eles pretendiam salvar a maioria, a perda de uma minoria era inevitável. E, ó, nesse caso, não posso dizer que discordo dela, para ser bem franco. Mas aí o Subaru, ele retruca, dizendo que não pretendia ignorar a minoria, que é para poder salvar, no caso, a maioria. A Anastácia então fala aí que lá vinha ele com esse papo furado de discurso bobo, né? Pois aquilo não seria, por exemplo, diferente de quando eles enfrentaram a baleia branca e baixas foram registradas. E é nessa hora que o nosso protagonista dá uma resposta brilhante. Ele explica que a diferença é que as pessoas que morreram naquele caso estavam preparadas para as consequências, diferente das pessoas comuns, os civis que tiveram a sua cidade transformada numa praça de guerra. E essa determinação para lutar ela só pode ser esperada de cavaleiros. E, portanto, diante de uma calamidade, o dever nobre dos cavaleiros é exatamente esse, de defender todos de forma igual. E ainda que ele fosse especificamente cavaleiro da Emília,
e ele quisesse salvar a garota mais qualquer um, essa era a função dele. Ele disse que então ele não ia se contentar em abrir mão da vida de ninguém, e que o mesmo devia valer para o Július. Ele completa dizendo que os cavaleiros eles são seres gananciosos, que sempre querem parecer legais. Então ele jura que vai salvar a Emília das mãos do Regulus, que ele vai derrotar a Gula para recuperar as memórias da Ren, dar um jeito da Sirius para tirar todas as pessoas daquela situação, e ainda de quebra vai derrotar a Capela e obrigar ela a voltar todos ao normal. Seria assim então que ele reconquistaria Pristela. Esse foi um discurso certamente impactante. Se eu acho que é possível? Não. Mas o que vale é a intenção, né? É o que dizem. Enfim, esse seria o final do episódio. Mas tem uma cena extra muito boa, que inclusive eu vou juntar com uma parte que eu pulei de propósito. A Emília, em seu aposento, inconformada ainda com aquela situação sem poder fazer nada, ela usa então os seus poderes para criar um clone de gelo e cobre ele até a cabeça, para enganar, né? E aí ela vai, sai lá fora e cria um caminho pelas paredes, e ela vai caminhando pela torre. De lá ela consegue avistar todas as quatro torres, incluindo a dela. E ela então decide que ela vai investigar quais são os bispos que estão em cada uma. Nisso então ela acaba passando do lado da sala do Regulus e basicamente ela escuta ele dando uma bronca na Capela por ela ter estressado sua noiva com toda aquela inundação que não era planejada. E ele ainda afirma que ele podia facilmente destruir a sua torre de onde estava. E não duvidem, viu? Ele é muito mais forte que todos os bispos e bruxas juntos, tirando a Satela, é claro. Bom, o interessante é que a Bispa da Luxúria fala que não foi ela responsável por aquilo. E isso é uma coisa que a gente sabe que é verdade, pois ela estava ocupada torturando o Subaru e a Crush enquanto isso estava acontecendo. O Regulus fica então lá muito irritado, mas acaba saindo da sala quando uma das suas esposas avisa que os preparativos já iam começar. Aqui a Emília descobre que a Bispa da Luxúria estava, portanto, no Distrito 1, enquanto o Regulus estava no Distrito 3. E é nessa hora, pessoal, que a Emília aproveita e pula lá dentro. E quando ela abre o match, adivinha só quem estava lá do outro lado? Pois é, o nada suspeito ou Aldebaran, como vocês preferirem. O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava esperando a resposta do Regulus? Essas são perguntas que só nos próximos episódios saberemos. É isso aí, galera. Eu não esperava que esse episódio renderia tanto assim, ou que teria essa reviravolta no final. Na verdade, nem a própria Anne, mas eu tava esperando, pra ser honesto. Enfim, semana que vem vai ter mais análise de ReZero. Esse aqui já deu muito trabalho. Então, peço por favor que verifiquem a sua inscrição no canal e também o seu like. Ah, e por favor, deixem comentários para eu também estar lendo. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui então. Fui!